Opa, ao vivo aí? É isso aí, 6h03 aqui, 6h03 no meu, não sei qual horário que tá você. Bem-vindo aqui ao nosso programa da manhã aqui, Manhã do Vendedor Vencedor. Então, às 6 da manhã a gente sempre está aqui conversando sobre estratégias, táticas, técnicas de vendas para aumentar as vendas da sua empresa de serviço e os lucros, né, sem brigar por preço. Hoje eu vou falar aqui com você sobre comportamento que o vendedor precisa ter, comportamento que você, empresário, aqui na posição de vendedor de serviço, precisa ter para aumentar as vendas da sua empresa. Existem alguns comportamentos e eu sou da questão que o comportamento é mais importante que a questão técnica, tá bom? Então, por quê? Porque técnica é fácil, é simples de você passar para quem tem os comportamentos certos. Quem tem problema de comportamento, dificilmente você vai, por mais que tenha uma técnica muito avançada, você vai ter problemas no dia a dia. Existem aí diversas pesquisas, né, já saiu na Você SA, na Exame, falando que as empresas demitem os funcionários pelos comportamentos e contratam pela questão de conhecimento técnico. E eu vou te dar exemplo aqui. Então eu contrato um engenheiro, eu contrato um dentista, eu contrato um fisioterapeuta, eu contrato uma enfermeira, eu contrato aqui profissionais de curso superior pela competência técnica, pela formação. E demite-se esse funcionário porque ele faz intriga, ele não é pontual, ele falta, ele não está comprometido. Então, existem aqui, a gente levantou, aqui eu estou com a minha colinha aqui, eu levantei 12 características aqui que eu vou compartilhar com vocês sobre a questão de comportamento necessária para você que é o empresário, está fazendo o papel do vendedor, para você que é vendedor na empresa, quer crescer, quer se potencializar, quer ter alta performance em venda, você vai precisar desenvolver essas habilidades aqui. Para quem é aluno lá da comunidade, eu vou fazer um template aqui para você marcar aí o quanto você tem, né, no seu conhecimento, né, quanto você se vê com essas competências, para ver quais dessas competências você precisa desenvolver, quais delas você tem plenamente desenvolvidos e qual você está em desenvolvimento. É interessante a gente nos enxergarmos e passar também, como vai ser um template, eu vou fazer no Excel aqui, vai ser fácil você passar para outras pessoas para ter um feedback do que as pessoas veem daquilo que você está falando, né, do seu comportamento que você está fazendo. Há algumas vertentes que falam que o que importa não é o que você fala, e sim o que você faz. Eu faço uma brincadeira muito comum, né, quando eu estou em palestras, né, que eu falo, ó, vamos combinar aqui junto, eu vou dar um comando para vocês, para você que está me ouvindo aí agora, também está me vendo aqui pelo Instagram, dá para fazer isso também. Então vamos lá, ó. 1, 2, 3 e já eu vou bater a palma 2 vezes, né? E aí, vamos lá de novo, serviu, você entendeu aqui, ó, 1, 2, 3 e já. E agora, a última vez com mais intensidade, então 1, 2, 3. A maioria das pessoas batem a palma, só que eu não falei o e já. Ou seja, não é o que eu estou falando, e sim o que eu estou fazendo que as pessoas observam. E o comportamento está aí. É o que a gente faz, é o que a gente entrega, é o que a gente está ali no dia a dia fazendo, que é o que vai trazer os resultados que a gente precisa. Então, se você tem problema com essas questões comportamentais, você precisa desenvolvê-las. A primeira questão comportamental que eu falo aqui, que você precisa ter clara e aplicar no seu dia a dia, é a disciplina. Você precisa ter disciplina. Quem é vendedor, quem é empresário, precisa ter disciplina. Disciplina para dizer não ao que é de curto prazo e sim ao que é de longo prazo. Então, você precisa ter disciplina para executar as tarefas. Você precisa ter disciplina para fazer o que é certo, mesmo quando o que é certo não é tão agradável a ser feito. Então eu estou num processo aí de emagrecimento, faz 53 dias hoje, né, desde o dia 1º do mês, 54, né, de 1º até 31, e hoje é 23, 24, 54 dias, 55 aí, dependendo, de 1º de janeiro para cá, 54 dias se eu não me engano, a gente está fazendo
exercício físico. E aí, não são todos os dias que eu consegui fazer, e obviamente, né? Mas eu fiz a maioria deles. Então, a última vez que eu levantei, eu já tinha feito, estava com 85% dos dias que eu tinha feito exercício, né? Que é uma caminhada de 1 hora aqui, 5 quilômetros que eu faço todos os dias. E por que eu estou fazendo isso? Porque eu estou no processo. E é legal caminhar todos os dias? Não, tem dia que está muito sol e não gostaria de ir, tem dia que está muito frio, também não gostaria de ir. Mesmo assim, eu estou ali frequente, consistente, fazendo, disciplinado, fazendo o que tem que ser feito. Então, a disciplina é a primeira competência que você precisa desenvolver. Sem ela, você não vai conseguir desenvolver as outras competências que eu vou falar aqui, tá? Ela é a primordial. Depois disso, você precisa saber lidar com pressão. Porque a área comercial, a área de vendas, é uma área onde que nós somos pressionados pelo cliente, porque ele quer o melhor preço, ele quer a melhor condição, ele quer o melhor produto, tudo junto, ele quer o melhor preço, melhor condição e melhor produto. Não dá para atender as 3 características ao mesmo tempo, certo? Eles nos pressionam para isso. Do outro lado, a nossa empresa quer que a gente tenha a maior lucratividade, a maior performance, a maior carteira de clientes, com todos os clientes comprando. Então, vai ter pressão dos dois lados. A área produtiva muitas vezes não consegue entregar tudo o que a gente quer no prazo que a gente precisa. Tem essa pressão da área produtiva falando que a gente precisa esticar o prazo. Então, a área comercial tem pressão de todos os lados. Se você não sabe lidar com pressão, você vai ter um problema grave na área comercial. A integridade é algo extremamente importante. A sua palavra é muito forte na área comercial. Então eu tenho aqui um compromisso com vocês de todo dia pela manhã, 6 horas da manhã, a gente fazer essa live aqui, certo? Eu me comprometi, eu deixei aberto isso para as pessoas. O compromisso está ligado à minha integridade. O compromisso que eu assumi é parte da minha integridade executar, fazer a minha parte desse compromisso. Então, fundamental aqui, comprometimento, integridade. Outra questão muito forte é a pontualidade, né? Se você trabalhando com pessoas de outro lado, se você trabalha com horário, você marcou, agendou, você precisa ser pontual, você estar presente no momento certo. E quando você está presente, você tem que ser um ouvinte ativo. O melhor vendedor não é aquele que mais fala, é aquele que realmente presta atenção no que está sendo ouvido aqui, né? Está sendo comentado. Então já estou marcando aqui, ó, para recapitular. Disciplina, lidar com pressão, integridade, pontualidade, e ser um bom ouvinte. 5 aqui que eu já falei para vocês. Então tem criatividade, que é importantíssimo, porque a todo momento você está lidando com pessoas e há questões, ambientes que você não controla, então você precisa ser criativo para tomar essa decisão rápida. E aí vem flexibilidade, você precisa ser flexível com o seu cliente, porque e também com a parte interna, nós somos um meio, então eu digo que você já deve ter visto alguns parafusos, tem a porca e tem ali uma questão de borracha ali no meio, entre a porca e o parafuso, quando você vai apertando. E o que é isso? É para não espanar a porca do lado e para também não arranhar, machucar ali a superfície onde está sendo parafusado. E a função da borrachinha ali, daquela mola ali, é justamente isso. Então, nós como vendedores estamos fazendo essa função aqui entre a empresa e o cliente. Nós somos o meio, somos esse sanduíche. Então a gente precisa ser flexível. Se você for muito rígido com o seu cliente, não, a condição de pagamento é 28 dias, você tem que pagar à vista, é assim que funciona, se quiser comprar, compra, se não quiser, vai embora. A chance é que você não vai conseguir entregar os resultados necessários para você evoluir com alta performance na área comercial. Então esse é aqui o sétimo, não, a sétima questão de comportamento que você precisa ter. Uma questão muito forte também é a ética. E por que eu estou falando de ética se eu já falei de integridade?
A ética tem a ver com os valores da empresa que você está entrando. Integridade tem a ver com os seus valores, né? Os meus valores pessoais aqui. A ética vai ter a questão dos meus valores com os valores da empresa. Tem empresa que acredita que, por exemplo, que comissionar, bonificar compradores é natural. Tem empresas que acham que isso é um absurdo. E aí você tem que entender se está ferindo os seus valores. Se está ferindo os seus valores e você está executando, você está sendo antiético. Se fere os seus valores, você precisa ser ético claramente para dizer, ó, esse tipo de coisa não é algo que eu acredito, é melhor a gente não fazer. E se vocês acreditam e acham normal fazer isso, eu vou parar. Então você precisa ser ético e compromissado com você. O primeiro compromisso é conosco, né? O segundo compromisso é com a empresa, o terceiro é com a meta que a gente vai trazer para ela. Então você precisa ter aqui a ética. Um outro ponto muito forte, uma outra característica, um outro comportamento que é importantíssimo para o vendedor é ter clareza na comunicação. E aqui nós já estamos em 10 comportamentos, né? Eu falei que era 12, vão ter mais aqui alguns que eu vou passar para você, mais 4 que eu vou passar para você aqui de bônus, vamos chegar a 16. E eu vou contar para você por que 16 no final, legal? Então, a comunicação com clareza, como falo assim, ser claro, objetivo com os seus clientes é fundamental para o vendedor. Porque quando ele é claro e objetivo, ele está ajudando essa empresa a não perder tempo, está ajudando a resolver os problemas mais rápidos, está ajudando a ter uma percepção mais rápida da execução, do ponto que você quer chegar e quer levar e pode levar as empresas. Então, a ter a clareza é ter perguntas que levam o seu cliente a saber aonde que ele está indo, o momento que ele está e até onde ele vai chegar a partir do seu produto ou do seu serviço. Tudo isso faz parte da comunicação, faz parte do comportamento de um vendedor de sucesso, um vendedor vencedor. Um outro ponto é a confiança. Um vendedor, ele precisa ter confiança. E, Vanderlei, como que eu desenvolvo a confiança? A confiança é algo tão subjetivo. Confiança está muito ligada à preparação. Lembra que eu falei da disciplina? Você precisa ter disciplina para se preparar. Separar na sua agenda momentos de preparação. Quanto mais preparado você tiver, maior será a sua confiança. É assim que você desenvolve a confiança, se preparando, se planejando para os potenciais obstáculos que vão acontecer aí na sua carreira comercial. Um outro ponto muito também importante para o vendedor de alta performance, uma outra comportamento é a proatividade. Proatividade é agir, é ter ações antecipadas, é fazer antes do que foi pedido, é fazer mais do que foi pedido, mais do que foi acordado, né? Over delivery, entregar mais do que aquilo que a gente acordou. Isso tem a ver com a proatividade. Fecharia aqui os 12 princípios que eu estou te falando. Mas existem aí mais 4 que eu quero falar com vocês. Um vendedor de alta performance, ele gosta de estudar, ele gosta de compartilhar o que ele está aprendendo. Compartilhar e estudar é fundamental para um vendedor de alta performance. E esse é o 13º ponto. O 14º, não menos importante, para você fazer tudo isso, você precisa de uma agenda. Para você ter uma agenda, você precisa de organização. Minimamente organizado você precisa ser para ser um vendedor de alta performance. Ter uma agenda, seguir essa agenda, cumprir essa agenda é algo fundamental para você crescer na área comercial, seja como empresário, você que é empresário e está fazendo a venda do seu produto, do seu serviço hoje, ou você que é vendedor e vende seu serviço para uma empresa, você precisa de organização para mostrar-se como profissional. Não basta parecer profissional, você precisa se mostrar como profissional, se apresentar como profissional, e isso é o que vai fazer você ser percebido no mercado. Então, uma pessoa que é atenta, utiliza o CRM, utiliza as ferramentas, consegue interpretar os dados que foi colocado lá dentro, né? Você estudou para interpretar esses dados e você avalia esses dados de maneira organizada, se comunica claramente. Isso é parte aí do desenvolvimento do vendedor vencedor aqui. O 15º é o relacionamento, né? Com tudo isso, você vai ter
o desenvolvimento de relacionamentos duradouros, relacionamento de longo prazo, a prática do networking, né? Colocar a sua rede para trabalhar para você, você precisa de relacionamento. Não é aquela pessoa que somente pede para a rede a todo momento, é aquela pessoa que serve a rede. O vendedor tem a característica, o comportamento de servidão, de servir ao cliente, de servir à empresa. É um bom garçom. Se fosse no futebol, você é o meia, né? Muitas vezes as empresas falam assim, o vendedor é o atacante. Ele pode ser o atacante naquela função quando ele está para fazer a venda. Aí eu acredito que ele é o atacante. Mas o comportamento mais forte do vendedor é o relacionamento. É o meia, o que distribui as bolas ali, que distribui as informações para que a empresa cresça, porque ele não consegue fazer a venda sozinho. Ele vai precisar, como eu falei para você aqui, do operacional, do financeiro aprovando, do marketing ajudando com material. Então ele tem várias pessoas que estão o servindo para ele servir melhor. E o 16º, não menos importante, é a resiliência. O que a resiliência tem a ver com vendas? Resiliência ou persistência, alguns podem dizer aqui dessa forma, né? Eu entendo que as duas aqui têm a mesma função, que é a capacidade que você tem de lidar com a rejeição. O vendedor vai ser rejeitado e é natural da nossa profissão. Nós iremos ouvir mais não do que sim. Só que o não que você está ouvindo agora não é para você, vendedor. É para a forma que você apresentou a oportunidade. E quando você tem esse controle, essa responsabilidade, quando você assume essa responsabilidade, e o vendedor, posso colocar aqui, 17º, né? Assumir a responsabilidade como dono da situação. Eu vou até colocar essa daqui, assumir a responsabilidade, para alterar aqui e colocar no nosso template aí da comunidade, né? Quando você é o dono da responsabilidade, você é o responsável, você consegue mudar o resultado, porque você vai enxergar quais são as ações que você está fazendo, você vai avaliar, né, de maneira organizada, de maneira disciplinada, quais são as ações que você fez que levou àquele resultado. E nós aqui, como responsáveis, como causadores, você pode mudar as ações. E esse é o mundo mágico das vendas, né? Ontem mesmo eu conversei com o Luiz, um dos nossos alunos aqui, e ele estava falando, olha, eu estou com um problema de abordagem. Eu falei, então me conta mais sobre a sua abordagem, vamos simular a sua abordagem. E a gente fez alguns ajustes simples nessa abordagem que ele estava fazendo, e ele aumentou essa taxa de conversão, chegou a 60% numa ligação fria. Então, uma empresa que não o conhecia, nunca ouviu falar dele, ele ligou para essa empresa e conseguiu desenvolver a conversa até chegar na pessoa de consciência, que é o nosso gerente de manutenção, a pessoa que a gente estava buscando lá. Então, ali, nesse momento, ele mostrou a resiliência, porque ele já tinha levado alguns nãos durante o dia, né? E ele assumiu a responsabilidade de que ele estava no comando e poderia melhorar, procurou aqui, né? Como gosta de estudar, ele procurou apoio. Nesse apoio a gente discutiu algumas ações, ajustou, ele voltou lá comprometido, com disciplina, executando o que tinha que ser feito, mesmo doendo, e aumentou aí a sua conversão para 60%. Quero aqui parabenizá-lo também. Mas é assim, quando você está no controle, você consegue melhorar as suas etapas, melhorar o seu processo para você chegar nas vendas, para chegar no resultado de vendas. Se você é gestor e está ouvindo aqui esse papo conosco, está vendo esse papo aqui, eu quero te falar também que cobrar o número de vendas, que é o que muita gente faz, não traz o resultado. Pelo contrário, você afasta o seu vendedor. E por que você vai afastar? Porque você não está de olho nas competências que ele precisa ter. Então, eu falei aqui 16 competências, no final coloquei mais uma, né? 17 competências, habilidades que você precisa que o seu vendedor desenvolva, né, de maneira consistente para ele ter alta performance. Se ele não tem essas competências, você, como gestor, precisa avaliar e mostrar para ele o caminho que ele precisa desenvolver para chegar lá.
Não pode deixar o vendedor abandonado sozinho, entendendo que ele por si só vai achar essas informações, vai encontrar essas informações e tentar desenvolvê-las. Nós, como gestores nas empresas, precisamos entender e enxergar e dar feedback para essas pessoas melhorarem, dar o retorno. Olha, eu entendi que o seu volume aqui está muito baixo, você precisa aumentar o volume. Para aumentar o volume, você precisa ter aí maior disciplina, maior pontualidade. Você precisa desenvolver a disciplina. Como que se desenvolve disciplina? Cria aqui uma agenda, cumpra a sua agenda, seja íntegro. O que você falou, você cumpre. Entrega um pouco a mais daquilo que você falou. Seja comprometido, proativo. Busque informações conosco. Levanta a mão dizendo que você precisa de ajuda. E aí nós vamos trabalhar para desenvolver. Então, com essas características comportamentais bem desenvolvidas, você facilmente dá conteúdo técnico para essas pessoas. Então, é muito simples você, e simples é diferente de fácil, certo? É muito simples você entregar conteúdo e essas pessoas aplicarem conteúdos técnicos se elas estão comprometidas, se elas têm disciplina, foco, organização, comprometimento, tudo, todas as características comportamentais que eu falei aqui. Se elas têm essas características, normalmente elas vão alcançar os objetivos da empresa de maneira natural, né? Trabalhar sob pressão é algo que enobrece o vendedor, cresce o vendedor, traz os desafios do dia a dia, porque a nossa área não é fácil, mais uma vez eu vou falar aqui para você. Então, bater a meta com frequência, com consistência, não é fácil, porque se fosse fácil, todo mundo faria. Você não precisaria de trabalhar com desenvolvimento, ter investimento, como você vê vários investimentos de empresas para melhorar a performance de vendedores, para melhorar a performance da equipe comercial, da gestão de vendas. Então, se tem esse investimento, é porque as empresas sabem que é necessário pôr tempo e dinheiro para evoluir com a equipe. Mas se ela quer evoluir com a equipe, ela precisa ter clareza de quais pontos querem evoluir. Eu vejo muitas empresas pedindo aí treinamentos sem saber metrificar os treinamentos. Então, esses pontos que eu estou falando aqui, eu vou trazer lá dentro da comunidade, no template, e aí, por exemplo, você pode sentar com a sua equipe, você pode sentar com você e fazer uma autoanálise. O quanto que eu sou disciplinado, o quanto eu executo daquilo que eu falei. De 0 a 10, qual é a nota que eu vou dar? O quanto eu sou íntegro com a minha palavra, o quanto eu sou ético nas minhas atitudes, o quanto eu sou comprometido com os meus valores e com a minha entrega, o quanto eu sou proativo. É muito importante você fazer essa análise. Vai sair dessa análise uma roda e você vai conseguir enxergar ali qual é o ponto que você tem a desenvolver. E quando você enxerga qual é o ponto que você tem a desenvolver, mais uma vez, você é o responsável pelas ações que você vai fazer para desenvolver isso. É soberano quando você tem as ações, você tem clareza das ações. Isso te dá uma paz de espírito, isso te dá um controle emocional absurdo. E com esse controle, a sua confiança, os seus resultados sobem de nível de maneira consistente, certo? A frequência que você vai executar isso tá, logicamente, dentro da organização que você vai fazer. Então, nosso desafio para você que viu esse vídeo aqui, se você tá aqui, não faz parte da comunidade, eu vou fazer esse template e vou mandar para quem pedir para mim aqui no direct, tá? Manda aqui um direct para mim, pedindo esse template, vai sair uma roda, eu vou até colocar uma foto nos meus stories e também no feed lá, para você comentar. Se você tem dúvidas aí, quer participar comigo ao vivo aqui, é muito simples. Todos os dias, às 6 da manhã, estou aqui no nosso canal falando sobre como você pode aumentar as vendas e os lucros da sua empresa sem brigar por preço. E aí, você entra comigo às 6 horas da manhã, envia uma solicitação aqui e eu vou ajudar você a resolver o problema da sua área comercial ao vivo aqui. É só você pedir para participar, que eu aceito a sua participação e a gente vai conversar ao vivo para você aumentar as vendas e os lucros na sua empresa. Legal? Wanderlei Souza, vendedor vencedor.
Amanhã a gente está aqui de novo falando sobre estratégias, táticas e técnicas para você aumentar as vendas e os lucros da sua empresa sem brigar por preço. Até lá, um abraço, Wanderlei Souza, vendedor vencedor.